Que a graça e a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, amém? Graças a Deus, porque você está aqui. Tenho certeza que você já chegou abençoado e vai sair mais abençoado, cheio da vida e do favor do Senhor. Uma alegria estarmos aqui, eu e minha esposa, pela primeira vez. Nós somos casados, vamos fazer 30 anos de casados. Nós não temos tanta idade, se bem que já cheguei nos 50, mas é que nós casamos novos. Ela tinha só 17 quando nós nos casamos. Temos 3 filhos. A Carol, nossa mais velha, já é casada também com o Tiago. O João Pedro vai se casar esse ano, o ano que vem. Já estou falando que já está no final do ano. 7 de junho do ano que vem, o meu do meio se casa. E nós temos o João Marcos também, com 12 anos, que é o meu companheiro. Ficou lá em casa para não deixar a gente sozinho, porque o João Pedro já foi há muito tempo, ele foi estudar nos Estados Unidos, então com 18 anos nós já ficou o ninho vazio. Se não fosse o João Marcos lá em casa, a mais velha casada, nós estamos vivendo na companhia do João Marcos, que é o mais novo, e se Deus abençoar, ele não vai estudar fora e vai demorar um pouco ainda para casar. Com 12 anos, se ele puxar para a mãe, aí ele vai casar cedo. Graças a Deus. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou filho de pastor desde que me conheço por gente. Por parte de mãe, sou a 5ª geração de evangélicos na família. Meu tataravô já foi convertido na igreja presbiteriana no interior de São Paulo. Nós somos de São Paulo, apesar de morarmos em Cuiabá já há muito tempo. E por parte de pai também, meu avô já era convertido também na presbiteriana. Então eu tive o privilégio de, desde sempre, viver numa casa onde o Senhor era exaltado, a presença do Senhor sempre se manifestou. Eu cresci em São Paulo numa igreja pentecostal. Quando era pequeno, eu me lembro dos cultos que no louvor demônio manifestava, voava cadeira, os irmãos pegavam no laço e saía diácono com a camiseta rasgada, porque não tinha muito conhecimento, era no braço mesmo que expulsava demônio naquela época. E eu assistia tudo aquilo desde novo. Então tive uma experiência com o Senhor logo cedo, com 10 anos de idade. Tive um relacionamento sério com o Espírito, Ele me tomou, e eu tenho vivido meus dias com alegria. Há 22 anos sou pastor, a videira lá em Cuiabá, e Deus tem nos dado graça. Temos crescido e avançado só pela graça do Senhor, porque Deus é bom, amém, irmãos? E hoje eu quero falar com você sobre nascemos para a liberdade. Você foi salvo e nasceu de novo para ser livre, amém? Eu estava esses dias meditando na palavra e me veio ao coração de trazer à igreja essa revelação, essa verdade, porque eu tenho visto muitas pessoas em muitos lugares pregando. Hoje nós temos a facilidade da internet e há muitas vozes, há muitas pessoas que falam em nome de Deus, há muitas pessoas que interpretam a Bíblia, e você tem acesso, e não há problema que você tenha acesso. Você é livre para ter acesso. O problema é quando você come comida estragada e você fica passando mal, e aí aquilo fica gerando em você uma vida inferior àquela que Deus planejou para você. E via de regra, os nossos irmãos evangélicos no Brasil, eles têm misturado muito a graça com a lei, e nessa mistura eles não percebem que eles perdem a melhor parte da vida, a vida em Deus, que é a liberdade, a vida livre no Senhor. E em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Diga: para a liberdade foi que Cristo me libertou. Então veja, é muito importante que você receba clareza sobre a liberdade que você tem.
e que você viva essa liberdade, porque esta é a vida que Deus tem para você. A vida em Deus, e eu quero talvez chover no molhado aqui, porque só confirmar uma verdade de Deus a seu respeito, todos aqui já nasceram de novo, amém? Amém. A vida em Deus e o novo nascimento é o Espírito de Deus entrando dentro do homem, é quando o Espírito é gerado. Jesus disse a Nicodemos, lá em João no capítulo 3, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer de novo não é uma analogia, não é um exemplo, não é uma força de expressão. Nascer de novo é uma realidade espiritual, que acontece na vida daqueles que receberam o Espírito do próprio Deus dentro de si. Isso é muito poderoso, quem concorda? Ter o Espírito do próprio Deus dentro de si é ter o Todo-Poderoso em você. É a nova raça que foi inaugurada em Cristo Jesus, Deus misturado com gente, amém? E aí Jesus disse para Nicodemos, para ver o reino tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Há muitas interpretações sobre esta água, podendo ser a palavra, e é verdade, mas aqui eu entendo que Jesus está se referindo ao batismo mesmo, batismo que João Batista já batizava, e ele diz, tem que nascer da água, mas tem que nascer do Espírito, e o Espírito é com letra maiúscula, então é o Espírito de Deus. O dia que o Espírito de Deus entra dentro do espírito humano, essa pessoa nasceu de novo. Ali começou a vida eterna. Ele não morre mais porque passou da morte para a vida. Quantos creem assim, digam amém. A sua vida eterna não vai começar o dia que você partir desta vida. A sua vida eterna se inaugurou o dia que você nasceu de novo. O dia que o Espírito eterno entrou dentro de você e foi gerado pela semente da palavra de Deus. Então, hoje você já é eterno. Só de pensar nisso já dá alegria, porque tem muita gente indo para a morte eterna, mas você tem a vida eterna, não morre mais. Veja, isso está resolvido na sua vida. Todavia, na vida eterna, nós temos uma vida que cresce em maturidade, e a medida da maturidade que você tem nessa vida eterna será a medida também do desfrute dela. A medida da maturidade, da compreensão da palavra pela renovação da mente, será a medida em que você vai usufruir dos poderes que há em você pelo Espírito Santo. Isso só é possível pela renovação da mente. Por isso que em Romanos 12:2, Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você é crente, você precisa crer que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você está em toda a promessa, que a Bíblia diz que para todas elas você tem o sim e o amém de Deus. Mas veja, é importante nós entendermos que é preciso crer e crescer na revelação da palavra pela renovação da mente. É a renovação da mente é a chave do seu desfrute. Sabe, aquilo que você crê é muito importante, determina tudo na sua vida. Aquilo que você crê determina tanto na sua vida que Jesus disse assim: se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Isso é poderoso, quem concorda? Se você pode crer, tudo é possível. E quem disse isso é aquele que tem todo o poder. Para ele tudo é possível. Então, a sua crença, que é a sua fé, não é um esforço para você acreditar em algo que você não acredita.
Não é um esforço para crer no que o pastor está dizendo quando você ainda não compreendeu, você não consentiu mentalmente. A sua fé, ela é espontânea. A sua fé é o conjunto das suas crenças que já estão aí com você. Por isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus renova a minha mente, a minha fé cresce. É verdade ou não é? Então veja, qual é o processo? Nós precisamos ter a nossa mente renovada, para que a nossa crença, que é muito importante, porque determinam os nossos pensamentos, a nossa fala e as nossas ações. Você pensa, você fala e você age com base na sua crença, na sua fé. Então, se a sua fé é torta, o seu caminho será torto. Se a sua fé é torta, a sua fala será torta, mesmo tendo nascido de novo, mesmo sendo nascido de Deus. Por isso, a renovação da mente é tão importante. Você crê nisso, amém? Olha, conferências como essa, como o pastor Daniel começou a dizer aqui, você vai sair diferente no último dia, parece só uma frase normal, que cada pastor diria mesmo numa conferência, mas é a pura verdade, porque o que você vai fazer nesses dias é se expor à verdade da palavra, que vai renovar a sua mente em cada área da sua vida. E renovando a sua mente em cada área da sua vida, a sua mente é moldada, todas as outras coisas virão como consequência disso na sua vida. A sua fé é muito importante. Quem crê assim? Então, a sua fé, ela é transformada para te libertar. Quem foi que disse isso? Jesus. Ele disse aos judeus que haviam crido nele, está lá em João no capítulo 8, versículo 31, não sei se os irmãos estão projetando, João 8, 31, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, olha aí, libertação, liberdade, a verdade te liberta. E Jesus não disse, que tem pessoa que fica pensando que a verdade de Cristo, toda ela é o novo nascimento. Cristo morreu, ressuscitou, nos salvou, criei nessa verdade e fui liberto. Em parte está correto, porque você foi liberto da morte aí, você foi liberto da escravidão do pecado aí, você foi liberto da morte eterna. Mas veja que Jesus disse isso para os judeus que já haviam crido nele. Eles já haviam crido, e ele disse: se permanecerdes, sois verdadeiramente meus discípulos. E sendo discípulo, veja que é uma sequência, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Existe verdade de Deus para te libertar todos os dias na sua vida. Eu tenho 50 anos, e fazem 50 anos, talvez menos, porque passei muito tempo sem precisar. Criança não precisa muito de libertação, criança vem zerada, né? Precisa nascer de novo. Aí eu estava falando com meu filho esses dias sobre a dificuldade de reformar alguém e formar, porque meu filho agora de 12 anos, ele está fazendo núcleo, e ele está pedindo esboço. Cheguei nessa fase com o mais novo, pedindo esboço para mim. Aí eu falei: filho, essa é a melhor fase, porque essa fase ainda o HD está meio vazio, e você vai implantando as coisas. A maior parte dos versículos nas minhas pregações que eu falo decor, foi porque eu decorei naquela época. Hoje em dia está luta, não decoro mais nada, não sei o que está acontecendo. Mas a verdade, ela é a renovação da sua mente todos os dias pela palavra de Deus. Quando você lê o texto e você reduz essa palavra ao novo nascimento, simplesmente, você paralisou o seu crescimento espiritual. A disposição de você conhecer e prosseguir conhecendo, como diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é a chave do seu crescimento e da sua liberdade.
Quanto mais de Deus você sabe, mais livre você é. Quanto mais de Cristo você conhece, mais livre você é. E no versículo 36 ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Pense um pouco. Quem está falando determina a importância da frase. Deus, que é Jesus aqui falando, Deus encarnado, é livre ou não? Qual é o tamanho da liberdade de Deus? Essa que ele falou. Tudo é possível. Para Deus nada é impossível. Não há limites em Deus. Todos os limites estão na criação, não no Criador. É verdade ou não é? Não há limites no Criador. E esse Deus ilimitado em poder, em ação, em graça, em amor, está dizendo: verdadeiramente sereis livres. Então considere, essa liberdade é uma liberdade que ainda precisamos crescer nela. Quem concorda, diga amém. Eu não me considero totalmente livre. Mas Cristo não te libertou, pastor? Sim, mas a minha mente ainda precisa ser renovada. E eu sei que à medida que a minha mente é renovada, então eu desfruto mais de Deus, eu desfruto mais da verdade dele, eu vivo mais a liberdade dos filhos de Deus. E essa liberdade nos nossos dias tem sido tolhida por muitas coisas, mas principalmente pela religião, por religiosos. E nós, como um bom país católico, aqueles que não vieram do catolicismo, aqueles que vieram de outra fonte, ou aqueles que, como eu, vieram da própria igreja evangélica, tanto no catolicismo quanto na igreja reformada, o que nós temos mais hoje, em nossos dias, são listas de regras e de normas. O que é pregado nos púlpitos é bom comportamento. O que é pregado nos púlpitos de maneira geral é como você deve se comportar, o que fazer e o que não fazer. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas foram salvas e libertas da morte, do inferno, da escravidão do pecado e se tornam escravas da religião. O Senhor quer te libertar de todo o sofisma na sua mente, de toda amarra na sua mente que pode trazer isso, e o Senhor quer te libertar. A ideia de que em algum momento Deus se tornou um desmancha-prazeres, a ideia de que no mundo há prazeres que são proibidos para você e são muito bons, é uma ideia muito antiga. E quem lançou ela no mundo foi a serpente, contando para Eva, de tão antiga que é essa ideia. E a serpente então diz para Eva: vocês não podem comer de todas as árvores? Aí ela deu uma organizadinha, falou: não é que Deus não falou que não pode comer de todas, nós podemos, dessa árvore nós não podemos comer, porque o dia que nós comemos nós vamos morrer. E aí a serpente lança o veneno que até hoje está por aí, dentro da religião. O fruto é bom, vocês vão conhecer muita coisa, mas Deus quer só para Ele, não quer dar para você. Deus não é tão bom assim como você pensa. E hoje você vê isso presente na mente dos crentes, em geral no Brasil. É bom, mas não é para abusar. É liberdade, pastor, mas nem tanto. E eu quero já começar dizendo para você: qual é a liberdade? Que nível que é essa liberdade? Até onde? Pastor, qual que é o limite da minha liberdade? Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer, com jovens fomos fazer uma peça teatral. E era competição entre uma equipe e outra, aquelas competições que a gente fazia dentro da igreja batista. E uma das provas era fazer um filme para concorrer, e no filme a nossa equipe foi muito criativa e fomos fazer um filme filmando bem real mesmo, e num aras e cavalo e tudo mais, e eu era o traficante do filme, que morria e não convertia. O fim era triste, mas o outro era salvo, só eu era o que morria.
E aí a gente estava fazendo uma cena, e eu ali negociando na banheira, e com armas, e aí com cigarro, e eu falei, mas essa cena, vou ficar com esse cigarro aqui, e sem fumaça não vai ser real, vamos acender esse cigarro. Aí, e você sabe que uma cena não sai bom na primeira, aí dá-lhe primeiro e segundo, e até a cena fica boa. Não me lembro se fumei uns 3 cigarros ou mais. Aí foi passar o dia para a igreja, foi passar o filho do pastor. Aí os irmãos falam, filho do pastor fumando? Posso ou não? Qual é a liberdade? Esses dias eu perguntei, lá na nossa igreja, pregando isso, falei, posso pecar? Nasci de novo, eu posso pecar? Os irmãos, não. Eu falei, posso. Você também pode, tanto é que você peca, ou não. Não deve, mas peca. Ou não. Ou vamos fingir do que aqui todo mundo? Então, as pessoas chegam para nós lá, e até um vídeo que está aí, eu falei isso num podcast, eles chegam para mim e falam assim, pastor, um irmão perguntou, lá na sua igreja, vocês batizam fumando? Eu falei, não, a gente manda apagar o cigarro. Até porque iria apagar automaticamente. Pensa na crentalhada religiosa e lenha em mim. E o novo nascimento, e a libertação. É claro que precisa ser liberto do fumo quem tem esse problema. Mas eu não fumo porque a fumaça me impede de entrar no céu. Eu não fumo porque eu sou livre. E eu leio na caixinha, fumar causa impotência, eu não quero. Você entende quem é livre? Quem é livre pode escolher. Fumar causa câncer. Está lá ou não está? Tem o desenho. Quem olha para aquilo e não consegue largar o fumo, esse é escravo. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu vou lá e eu fumo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não fumo. Mas eu sou livre para fumar. O problema é que alguém pensa que o sangue de Jesus é tão pouco poderoso que uma fumaça é mais forte do que o sangue. Soltar fumaça pela boca te leva para o inferno. E o sangue foi apagado. É isso. Nunca leram sobre Spurgeon. Se eu estiver escandalizando, depois você vem e desprega tudo que eu preguei. Está tudo certo. Leia sobre Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele pregava e depois ia para o gabinete fumar cachimbo. Era o hobby dele. Charuto, cachimbo eu acho. Charuto, minha esposa está... Charuto pode. Minha esposa está me corrigindo. Charuto faz mal igual. Estava esses dias num casamento e a médica viu os parentes fumando, falou assim, não sabe quanto que faz mal isso aí. Eu falei, faz mal mesmo. Tem que falar que faz mal ou não tem? Tem que falar que é melhor não fumar? Eu não é. Mas fumar não leva para o inferno. Porque quem tirou do inferno não foi fazer parar de fumar. Quem tirou do inferno, você foi o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo é mais poderoso do que fumaça. Sim ou não? Então, essa liberdade dos filhos de Deus, às vezes não é bem compreendida ainda, porque, pastor, é liberdade, mas não é tanto. Será? Como é que foi no começo? Não foi total liberdade que Deus deu? Total liberdade? O homem não podia tudo. Alguém vai dizer assim, não podia tudo, pastor. Tinha uma árvore que Deus falou, dessa não pode comer. E se eu te falar que essa árvore justamente era a garantia que ele podia tudo? A árvore do conhecimento do bem e do mal que ele não podia, Deus tirou ou Deus deixou lá? Deixou lá para quê? Não podia. Ele falou, vai morrer se comer. Mas estava ao alcance, sabe por quê? Porque Deus deu tanta liberdade ao homem que deu liberdade até de desobedecê-lo, opção até de não crer nele. E aí quando a serpente veio e diz, não morre, Deus disse, morre. A serpente diz, não morre.
aí o homem e Eva tiveram liberdade de escolher entre Deus ou entre o que a serpente estava falando. É verdade ou não é? Você entendeu o livro de liberdade? Deus deu, mas os pastores hoje estão querendo tirar. Deus deu, pastor, não, aqui não, Deus. Então, qual é a liberdade que você tem? Eu creio que o Espírito de Deus, e quando eu falo isso, eu já quero aqui mostrar para você que alguns já pensam assim: liberdade para pecar. Prega isso não, pastor, porque vai ser uma pecadaiada só. É isso? Você está aqui dentro morrendo de vontade de estar lá fora pecando? Se for assim, você já devia estar lá, que é um sinal ruim, é um sinal de natureza. Por isso que eu disse que quando você nasceu de novo, você nasceu do Espírito de Deus e a sua natureza mudou. O batismo o velho homem morreu e o novo homem ressuscitou. Pastor, e a carne? A carne não é a sua identidade morreu. É que tem gente que fica pensando que tem duas identidades. A do velho homem está aqui e a do novo homem está aqui. E aí ele fica ali, entre um e outro. Não, você não tem duas identidades. Você só tem uma. A sua identidade é de filho amado de Deus. A sua carne não é a sua identidade. A carne que a Bíblia diz é a sua mente. Porque todo mundo vai concordar aqui, ninguém teve amnésia quando nasceu de novo. Alguém teve? Nasci de novo, pastor, não lembro quem é minha esposa, vou ter que casar de novo. Aconteceu isso aqui? Não. Depois que você saiu das águas, você lembrava da sua esposa, você lembrava das coisas do passado. Ou seja, a sua mente agora, como nascido de novo, vai ser renovada. A sua alma é salva, sabe quando? Diga comigo, todos os dias. A salvação da sua alma é o processo de toda a sua vida. A salvação da sua alma está na renovação da sua mente, porque na sua alma estão as suas vontades, as suas emoções e os seus pensamentos, é o seu psique. E aí, é aí que o Espírito de Deus quer que a liberdade da palavra te liberte. A verdade da palavra traga liberdade para você. Mas não é a liberdade que vai levá-lo ao pecado, porque quando Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele diz: o que é que nós diremos? Nós vamos pecar mais para que haja mais graça? Como nós iremos pecar mais? Qual foi o argumento dele? Não vamos pecar não, porque senão a chibata come. Foi isso? Não vão pecar não, porque senão Deus desce, olha, o Gabriel está em cima, senão é o pastor. É isso que ele falou? Não, ele falou: como nós iremos pecar mais se nós morremos para o pecado? Diga: eu morri para o pecado. Amém? Então nós morremos para o pecado. Pecamos às vezes por causa da mente. Você, quando cai no pecado, tendo nascido de novo, é um acidente, porque a sua carne falou mais alto. Não é o Espírito que está governando a sua mente, é a sua vontade, é a carne, é a sua carne que trouxe do passado, trouxe coisas do velho homem que precisam ser mudadas, porque se aprender a ser marido, se aprendeu a se relacionar com a sua esposa no mundo, você não tem ainda o padrão de Deus. No mundo, às vezes, você era escravo da pornografia, não deu amnésia de tudo aquilo que entrou na sua mente, e isso precisa ser renovado, mas você já nasceu de novo e você é filho amado, amém, irmão? Essa renovação da mente é a liberdade. Tudo que te domina é o teu Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? O que é que tem te dominado? O que é que domina a sua vida? Então, veja, o Senhor veio nos libertar da religião, e Paulo falou muito claramente a respeito da religião, e ele diz que nós fomos livres da morte, fomos livres da condenação da lei, fomos livres da culpa,
fomos livres do pecado, fomos livres da religião, das preocupações do mundo, nós fomos livres do medo, nós fomos livres de muitas coisas. Eu não tenho aqui tempo, talvez amanhã eu fale um pouco mais, não vou conseguir discorrer sobre tudo que nós fomos livres, mas em um texto apenas, Romanos 8:1, fala da liberdade da morte, fala da liberdade do pecado. Olha o que ele diz: agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Diga: eu sou livre do pecado, da lei, da culpa e da morte. Você é livre disso. Só a consciência de que você é livre disso já te abençoa muito todo dia. Sabe o que falta para nós? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Às vezes você se esquece de quem você é. Sabendo disso, há uns 2 anos e meio atrás, por aí, mais ou menos, eu estava lá em casa falando com o Senhor, dizendo: Senhor, eu prego muito pouco, eu queria pregar mais. Prego em 2 cultos domingo, para dar espaço. Lá em Cuiabá a gente tem 12 cultos nos 4 prédios, mas eu tenho pastores que são meus amigos, e eu tenho que dividir o púlpito, né, pastor? Não pode ser tão fominha. E aí eu prego em 2 cultos e eles pregam nos outros. Mas eu estava falando para o Senhor: Senhor, é muito pouco, tem bastante coisa para falar. E aí o Senhor falou comigo: por que você não fala todo dia numa devocional na internet? Sabe o que o diabo falou? 2 semanas acaba o assunto. Quero ver. Todo dia? Onde você vai arrumar tanto assunto assim? E aí eu percebi que era do diabo aquilo e que era de Deus eu falar. E eu comecei a compartilhar. Sabe qual é a base? Nós esquecemos quem somos, quanto somos amados, quanto do poder de Deus há em nós. Por isso, todo dia eu vou fazer uma live pela manhã para lembrar os irmãos, uma devocional, 6:30 da manhã. Posso aqui já fazer minha propaganda? Christian Gimenez. Aqui é 7:30. Tá o arroba aí? Eu sempre confundo. É PR Christian Gimenez, esse arroba aí. Eu faço no Instagram e no YouTube. 6:30 da manhã aqui, 7:30. 20 minutos. Sabe para que eu faço? Só para trazer a memória. Só de trazer a memória que você não morre mais, que você não tem culpa, não tem condenação para você, e a vida de Deus está em você. Se você trazer a memória isso todo dia cedo, seu dia já vai ficar diferente, seu dia já vai ser bom. Sabe qual que é o problema? É que nós muitas vezes não somos livres das preocupações deste mundo. E o boleto tem poder de te deixar triste durante o dia, tem ou não tem? Esses dias atrás eu estava triste com um boleto. Fui lá, paguei de raiva. Falei: eu vou pagar esse miserável aqui. Porque o boleto é vencedor, ele sempre vence. E aí você... tem coisa que daí... Sabe qual que é o segredo? Eu já aprendi. Todo dia cedo eu olho para o problema, tamanho do problema do dia. Aí eu olho para o meu Deus. Aí eu olho de novo para o problema. Aí eu olho para o meu Deus. Quando eu olho de novo para o problema ficou muito pequeno. Porque o meu Deus é muito grande. Mas a gente esquece, é verdade ou não é? A gente esquece. Sabe como é que se chama isso? Libertação. Viver em liberdade. A liberdade dos filhos de Deus é a mente que é renovada todo dia e traz à memória aquilo que lhe dá esperança. E na esperança dos filhos de Deus, você eleva o padrão da sua vida. A qualidade da sua vida sobe só de lembrar a sua natureza em Cristo Jesus e os poderes do mundo vindouro, e declarar a bênção de Deus sobre você, porque a Bíblia diz: reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você crê nisso, amém? Diga: eu fui chamado para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Mas hoje eu quero me ater a falar que você precisa ser livre da religião. E eu sei que o pastor Daniel, a pastora Tati, eles têm aqui ministrado. Eu tenho ministrado muito também lá em Cuiabá sobre
a graça e o favor do Senhor, mas todos os dias nós vemos pessoas chegando novas, precisam da palavra, e aqueles irmãos que estão antigos, que ainda não entenderam, e está tudo certo, porque nenhum de nós tem toda a revelação, nós precisamos crescer em revelação. Quem está comigo, diga amém. Por quê? Porque se você acha que não precisa mais, quando um pregador vem ler o texto e você diz assim, disso aí eu já sei tudo, você não vai receber nada. Não é que você sabe tudo, é que você fechou. Você não está mais interessado, você só está equivocado, achando que o texto já esgotou. Deixa eu te dizer algo. Sendo filho de pastor e pastor há mais de 20 anos, tendo 50, nenhum texto da Bíblia nunca vai se esgotar para você. Quando eu tinha 2 anos de idade, 2 anos, a minha tia gravou, eu tenho uma fita, eu dizendo, o Senhor é meu patoi e nada me pota lá. E essa palavra, até hoje ainda quando eu leio, eu sinto unção, e eu sou capaz de pregar uma pregação inteira, só sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque a palavra é viva. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, amém? Então, abra-se para a libertação, seja liberto da religião, seja liberto da religião. Paulo diz que quando você tenta se justificar por outro meio que não seja Cristo, Cristo se torna inaproveitável por você. Olha o que está escrito, Gálatas 5:2, eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É triste, Cristo para alguém não serve de nada. E quem é esse? Não é alguém que é ímpio, é alguém que está dizendo, não é só esse negócio de crer não. Esses pregadores da graça dizem que é só fé. Não, não é só fé não, é fé em Cristo, mas na hora de converter, o convite é bom, venha como estás, mas depois que chega aqui, converteu, agora nós vamos contar para você como é que é a história. Não sei se vocês já viram na internet um velhinho que fala assim, pensa num negócio difícil que eu inventei para a minha vida. Já viu? Esse negócio de ser crente. Porque ser crente é difícil, não pode nada. O crente não pode mentir, o crente não pode assistir novela, o crente não pode contar fofoca, o crente não pode beber. É difícil ser crente. E quem está falando que não é difícil, quem falar que é fácil está mentindo, porque é difícil e é difícil mesmo. Falei, que miséria de vida. O camarada nasceu de novo, mas é muito difícil ser crente. Essa é a ideia. Você acha que é pouca gente que pensa isso? E aí, é um evangelho que é assim, não queria estar lá, mas sou obrigado. Essa frase que eu falei, o irmão que a gente batiza, manda apagar o cigarro, foi a respeito de um delegado, que ele queria muito estar no nosso meio. A esposa dele ia no culto, e ele ia buscar ela depois do culto, e eu ficava com dó dele, que a esposa, você sabe que as irmãs têm um diálogo prolongado, e essa irmã era muito prolongado o diálogo dela, e ela ficava depois do culto, lá na frente, e o marido no carro, coisa de meia hora, 1 hora, esperando ela conversar. Eu ficava pensando, ela não está vendo que o marido já chegou? Ela estava vendo, mas o marido que espere. Eu falava, esse cara é muito melhor do que eu, meu Deus, e é ímpio. E aí um dia eu perguntei para ela, por que o seu marido não desce, não vem no culto? Ela falou, pastor, é porque ele fuma. Ele era delegado, ele fuma. Aí eu falei, nós vamos ter um batismo lá na chácara, convida ele para ir no batismo. Mas, pastor, ele não consegue ficar um dia sem fumar. Eu falei, o que tem? Ele vai fumar na chácara da igreja, salve, salve, retumbante? Eu falei, qual que é o problema dele fumar na chácara da igreja? Pega o cigarro, vai lá para baixo da árvore, fuma o cigarrinho dele e volta, só não soltar a fumaça na cara dos irmãos, tá tudo bem. Fim da história. Ele foi, fumou,
foi liberto do fumo, batizou, converteu, foi um bom crente durante muito tempo, já morreu, foi para o céu, está tudo certo, foi uma bênção. Mas tinha gente achando que a fumaça, tem gente achando que a fumaça atrapalha. Não, o sangue de Deus o sangue de Jesus é poderoso, mas a tal da fumaça do cigarro pode atrapalhar muito, é mais forte. Um copo de cerveja é mais forte do que o sangue. Qual que é esse nível de liberdade, de libertação? Qual é o nível disso? Paulo está dizendo aqui, se você acha que é salvação e mais alguma coisa, Cristo já não te vale de nada. De novo testifico todo homem que se deixar circuncidar, porque é isso que estavam falando. Não é só aceitar Jesus, não querer em Cristo, tem que circuncidar também. E ele está dizendo, você está se desligando de Cristo, vós que tentai justificar-vos na lei da graça decaístes. Então veja, é muito grave quando as pessoas dizem que Cristo não é suficiente. Todas as vezes que você acha que ainda há culpa e há condenação, que o perdão ainda não foi te dado, sabe o que você faz? Menospreza a cruz de Cristo. O sangue de Jesus Cristo pagou todo o seu pecado. Quem crê nisso, diga amém. Vocês creem que todo o pecado foi perdoado? Amém. Eu sou da época em que oração de crente tinha cabeçalho. Já viu? Se você tem, por favor, não se escandalize comigo. Mas o cabeçalho era assim, pastor: Senhor amantíssimo Pai, entramos na sua presença. Já não estou achando bom essa oração. Está saindo da presença de quem? Do Satanás? Está vindo da onde? A presença, desde o dia que você nasceu de novo, está dentro de você. Você está entrando da onde? Não sei se vocês lembram daquela, tinha uma canção assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, melô do atrasado. Deus chega antes no prédio, porque a igreja não é um prédio, é a igreja, é o prédio, é a igreja, chama de igreja, e Deus chega antes dele. Aí você fala, pastor, a gente sabe que não é, então fala certo, chama de prédio, não chama de igreja. A igreja somos nós, amém, irmãos? Amém. Depois de sair da presença de alguém e entrar na presença do Senhor, o que o bom crente falava? Perdoa os meus pecados. Pastor, é pecado eu pedir perdão por pecado? Não, não é. Só tem um sinal. Você só pede o que não tem. E se você acha que não tem, você acha que não tem porque acha que o sangue não foi capaz de pagar tudo. Você acha que o sangue só pagou a metade. Você acha que o sangue pagou mais ou menos. Talvez o sangue pagou, mas Deus não lembra. Aí você precisa lembrar dele. Lembrar, Senhor. E aí, muitas vezes o crente fica achando que é de ele mostrar muito arrependimento, que Deus olha e fala, será que está arrependido mesmo? Esse pedido de perdão seu aí não tem nem lágrima, não escorreu nenhuma lágrima. Cadê a sinceridade? A sinceridade é chorar. Não, Senhor, estou arrependido. Aí na cabeça do crente, ele pensa que Deus olha e fala, agora acho que você está arrependido mesmo, está perdoado. Aí ele sente bem, estou perdoado. E a vida dele fica boa, até quando? Até pecar de novo. Olha que miséria. É uma vida triste. Eu acho que o velhinho lá tem razão. Não é fácil ser crente assim. Mas não é esse tipo de vida que o Senhor trouxe para você. Sabe, Jesus, olha o que a religião faz. Jesus nunca falou que precisaria de um padre ou de um pastor para ministrar a ceia para você. Nunca falou. Mas esses dias tinha alguns lá perguntando, como é que é o negócio aqui na videira? Vocês fazem ceia na célula? Quem ministra? Falei, os irmãos. Quem falou que? Com qual autoridade? Da Bíblia. Jesus nunca falou que era o padre que tinha que dar, nem na boca e nem na mão. Mas Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. É o sacerdócio da igreja. É a liberdade dos filhos de Deus.
Hoje fazem confusão, o sacerdote é o pastor, é o padre, mas estão lá na velha aliança ainda, porque na nova aliança, qual é a verdade? Vocês são reino e sacerdócio, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Nós somos livres, nós somos do Senhor. É muito triste quando você vê uma instituição achando que tem os royalties de Deus. Pensa bem, não é uma loucura? Então quer dizer que tem um CNPJ, alguém que diz, isso é de Deus e isso não é de Deus? É assim? E Deus estabeleceu que fosse assim? Não, e não é essa a verdade. A verdade é que Jesus disse que os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. A verdade é para mim e para você, e as pessoas vão transformando o evangelho de Cristo e a vida de Deus em uma coisa rígida, em uma religião engessada, cheio de pode ou não pode, faz e não faz, e aí aquilo vai se tornando algo, uma tradição que não pode ser mudada. E aí chega no momento da ceia, os irmãos, quantas vezes eu vi, examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. E aí você vai se examinar, e aí todo o exame que você for fazer sinceramente, honestamente, você vai achar alguma coisa, vai ou não vai? Há duas opções: ou você é muito honesto e você acha e fala, ó céus, ó terra, eu não sou o que deveria ser. Bem-vindo ao grupo. Você não é, eu não sou, estamos junto com Paulo. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Estamos juntos, na mesma turma. Ou você é como fariseu, graças te dou, Senhor, porque não sou com aquele miserável pecador, não sou como ele, faço as minhas orações, entrego o meu dízimo. É só um fariseu falso. Então veja, a verdade não é que você precisa examinar-se a si mesmo, no sentido de saber se é digno, porque os irmãos entendem isso. 1 Coríntios 11, 27, ele diz, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe por que Paulo estava dizendo isso aqui? Porque exatamente a ceia não era celebrada por um sacerdote, era na casa dos irmãos. Lê o contexto, você vai ver que na ceia, sabe o que os irmãos estavam fazendo? Chegava antes do outro para comer tudo o pão, e não sobrava para o outro que vinha depois. É ou não é? Quem leu sabe. Aí tinha o outro que era mais chegado no vinho, chegava, tomava o vinho e ficava bêbado, o irmão de Coríntios. Os irmãos corintianos não são fáceis não. Tomava todo os vinhos, e aí Paulo fala, até entre alguns de vós que vêm para ceiar e ficam bêbados. Não pode ser assim. Ele está ensinando como é que tem que fazer, ele está ensinando como é que agora vai se comportar na ceia. Mas aí o pastor olhou para isso aqui e diz assim, será que você é digno de participar da ceia? Aí você fica pensando, essa semana, como é que foi essa semana? Não, será que eu fui? Será que eu estou digno? Aí quando você não fez aquele pecado cabeludo, foi só um pecadinho mais light, mais leve, você fala, estou bem, esse aqui passa. Deus olha assim e fala, não, esse, em vista da semana passada, você melhorou demais. Essa semana progrediu, está merecendo ceiar. É assim? Tem espaço para relevar pecado diante de Deus? Não tem. Se você tiver um milésimo de pecado, irmão, já foi, é inferno para você. O salário do pecado é a morte. É isso que é. Mas o que o texto está querendo dizer então? Aqui não é nem o problema, aqui não é nem interpretação teológica, é só gramatical mesmo. O problema é que os irmãos não fizeram aula de português para entender que indignamente é advérbio e não é adjetivo. Indignamente é um modo com que você pratica a ação. Se fosse um adjetivo, olha, você
você pode só participar da ceia se for digno. Não é isso que Paulo está dizendo. Avalie se você é digno. Não, avalie para você não participar indignamente, quer dizer, de maneira indigna, que é o que os irmãos estavam fazendo, comendo na frente dos outros, bebendo muito vinho. Então, aí ele vai dar as maneiras como os irmãos precisam ceiar. Quem entendeu isso, diga amém. Mas os irmãos religiosos, eles usam isso para botar medo nas pessoas. E a igreja inclusive diz que se você deixar de comungar, olha, é tão triste, você deixar de comungar, você está em pecado, agora você vai ter que pagar uma penitência para poder pagar o seu pecado. Olha o que virou. Nada disso estava no plano do Senhor. O que está no plano do Senhor é que desde o primeiro momento que Adão pecou, o sacrifício foi providenciado. Você crê nisso? Jesus morreu no meio da história, mas o sacrifício foi providenciado no começo da história. Deus profetizou e disse para a serpente: vai nascer o descendente da mulher, você vai ferir o calcanhar, mas o descendente vai te ferir a cabeça. O descendente da mulher nasceu e feriu a cabeça, amém, irmãos? O cordeiro foi morto ali para que Adão e Eva tivessem coberto o seu pecado. Desde o primeiro homem ele sabia, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo virá. Veja, diante do pecado do homem, o que é que Deus manifesta? Bondade. Deus é bom o tempo todo. Você crê que Deus é bom? Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Deus é bom com você todo dia. A bondade, a abundância de bondade de Deus para você. Aí alguém vai dizer: pastor, mas não é bem assim, porque quando o homem pecou, Deus pesou a mão e tirou o homem do jardim. Foi mesmo? Deus tirou o homem do jardim porque, para pesar a mão, o jardim que estava no Éden, essa história que te contaram, vou te ler aqui para você ver como é que foi. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor, por isso, o lançou fora do jardim. Por isso o quê? Assim que não estenda a mão e coma da árvore da vida. Por quê? Porque se o homem em estado pecaminoso, tendo pecado, come da árvore da vida, ele estaria eternamente em pecado. Por que Lúcifer é Lúcifer? Porque Lúcifer se rebelou contra Deus em estado eterno. Não há salvação para ele, porque ele é eterno e se rebelou em estado eterno. Se o homem em pecado come da árvore da vida, Deus é que está falando aqui, Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí o que Deus faz? Agora você não vai comer, você não pode viver eternamente em pecado do jeito que você está. Agora o caminho é outro, o caminho é o sangue. Entendeu? Abel entendeu, era filho do Adão. Quando ele foi levar no culto, o Caim não entendeu, foi levar do fruto da terra, mas o Abel levou sangue. O dele foi aceito, do outro não foi aceito. Desde o filho primeiro de Adão, eles já sabiam, o acesso é pelo sangue. Todos os homens, desde o primeiro que pecou, conheceram o amor de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É verdade que Adão não tinha toda a revelação que você tem hoje da cruz. Nós estamos do lado de cá da história. A diferença de Adão para nós, sabe qual que é? Todos que vieram antes, é que eles criam do lado de cá da cruz. Eles criam
no Cristo que viria, na promessa que foi feita, na profecia que foi lançada para a serpente. O filho da mulher virá, vai pisar na cabeça da serpente. Nós cremos. E aí, num dia veio, e João, sabe por que ele é o maior dos nascidos de mulher? Porque todos os outros profetas viram de longe, apontaram de longe, ele virá, o Messias virá. Mas João Batista viu de perto e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou o Cordeiro, é esse aí, ele desceu do céu. E aí João Batista batiza o Cordeiro. E João Batista, o João, o discípulo, entende exatamente como João Batista. João disse assim, João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de alguns, do mundo. Aí João, discípulo, lá em João capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Amém, irmão? Sabe o que eu quero dizer para você? Ninguém vai para o inferno por conta do pecado que cometeu. Ninguém. Porque Jesus, o sangue de Jesus, pagou o pecado do mundo todo. Está escrito aqui, está na palavra. Aqueles que não vão para o céu, vão por um único motivo: porque não creram no nome do Filho de Deus. Amém, irmão? O que te leva para o céu, para a vida eterna? Crer. O que não te leva? Não crer. Foi Jesus quem disse para Nicodemos: aquele que crê não será condenado, aquele que não crê, isso está lá em João capítulo 3, versículo 3, se não me engano. Aquele que crer não é condenado, aquele que não crer já está condenado. Quem entende isso, diga amém. Veja, é importante que você entenda que desde o princípio Deus amou você, e Deus continua te amando. Você consegue entender isso? Se você tem um Deus que é todo poderoso, o Pai que está no céu, tem todo o poder, te ama, o que mais você precisa? Olha para a cara do irmão que está do teu lado. Sabe do que ele tem cara? Filhinho de papai. É que filhinho de papai, você acha que é só esses boizinhos que andam de carro importado, né? O verdadeiro filhinho de papai é esse que está sentado do seu lado aí, que ele nasceu de novo, é filho de Deus, é filho amado. Uma vez eu estava a gente estava indo pregar no interior, eu e o Alessandro, aí a gente estava num posto de gasolina e comendo numa lanchonete. Chegou um camarada assim meio saliente e falou para a dona lá que estava atendendo: você me conhece? Ela falou: não estou lembrado, deveria conhecer. Não me conhece? Não me apresentei para você ainda? Aí nós ficamos olhando. Ela falou: não, prazer, eu sou o filho do dono do mundo. Eu falei: eita! Eu olhei para o pastor que estava do meu lado e falei: eu sou esse cara aí que ele falou. Mas eu nunca me apresentei assim. Você já parou para pensar? Pastor, é só mais um arrogante. É mesmo? Filhos de papai, para os outros, sempre parecem arrogantes. Mas o João, o discípulo, ele dizia a respeito dele mesmo: o discípulo a quem Jesus amava. Diga: eu sou amado de Deus. Deus me ama. Eu sei que ficou muito comum, tudo que é comum entra em desuso ou perde o valor. Deus te ama já virou frase de para-lama de caminhão já faz tempo. E nada contra os caminhoneiros, é ótimo ter lá. O problema é que Deus te ama é uma frase que já não fala mais muita coisa. Mas vou te dizer algo na contramão do que tem dito por aí. Você nunca vai ouvir nenhuma frase mais poderosa do que esta: Deus te ama. Porque Deus te ama sendo revelação para você
te enche o seu espírito toda manhã de fé. Deus te ama, sendo o amor de Deus ministrado no seu coração, traz para o seu homem interior todas as virtudes do céu que estão à sua disposição. E aí o fruto do Espírito começa a manifestar no seu espírito, e o que sobra para você, no seu homem interior, e para aqueles que estão ao seu redor, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito vai fluindo, e aí a sua vida vai ficando boa. Sabe por quê? Porque Deus te criou para ser feliz. Esse é o projeto de Deus. Creia num Deus feliz que quer ter filhos felizes. Alguns pensam que a alegria é só um adorno, é só se der, é só um adereço da vida. Vou dizer para você, sabe o que é alegria? Alegria é o reino de Deus, está na Bíblia. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Tanta coisa que a Bíblia poderia descrever como reino de Deus, descreveu em 3 palavras, uma delas é alegria. Deus me mandou aqui para te dizer, você que abre mão da alegria, você não abre mão da alegria, você abre mão do reino de Deus. Você que acha que alegria é circunstancial, alegria no casamento é só quando dá, alegria é só quando o dinheiro está na conta, quando chegou as férias. É muito ruim a vida do crente que já nasceu de novo, mas não teve a mente renovada. Sabe por quê? Ele chama de happy hour. Qual é a hora? Segunda-feira cedo? Que hora que é o happy hour? Sexta-feira à tarde. Porque durante a semana tudo não foi o happy hour. Que hour que foi? Hungry hour. Desespero hour. Quando acaba a semana, tinha um camarada na Globo que eu assistia, parei de assistir há muito tempo atrás. Ele acordava de manhã e ele falava assim no jornal: segunda-feira é luta, bom dia, vamos lá. Aí quando chegava na sexta, ele falava: oh, sexta-feira chegou, é uma alegria. É uma vida miserável, porque ele vive 5 dias esperando 2, só que é só um que ele curte, porque o outro já está chegando a segunda de novo, ele já está em depressão de novo. E você sabe que é a vida do crente que nasceu de novo, mas não tem a mente renovada, é igual. É muito parecida com a do ímpio, porque apesar de ter a identidade de Cristo, ser filho amado, a mente dele ainda não mudou, ele não está livre. Ele não está livre das preocupações do mundo. Deus te criou para ser feliz. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus te criou para ser feliz, abençoado. Eu consigo provar isso para você. Já estou terminando, tá, pastor? Estou de olho aqui no relógio. Deus te criou para ser feliz. Eu provo isso para você sem Bíblia. Tem na Bíblia, muitos textos. Paulo diz assim, depois de falar que o nome dos irmãos está escrito no livro da vida, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a grande alegria. Mas veja, Deus te criou tanto para ser feliz, que se você for analisar todas as coisas na sua vida, acontecem nessa sequência aqui, ó: necessidade, suprimento e prazer. Diga comigo: necessidade, suprimento e prazer. Isso você tem todos os dias, várias vezes no mesmo dia, em várias áreas diferentes. Então, se você tem fome, é uma necessidade. O suprimento é a comida. O prazer é a comida. Depois você fica o quê? Satisfeito. E Deus te criou para comer 3 vezes por dia. Tem irmãos que tem mais revelação, come 5, 6. O tabernáculo cresce. Depois tem que ir para a academia. É luta. É bom comer ou não é? Se eu falar para você, pensa na picanha mal passada que você vai comer mais tarde ou amanhã cedo, sua boca já enche de saliva, você já fica animado.
Já fica pensando em pedir para alguém te levar para o restaurante. Por quê? Porque Deus te criou para ser feliz. Deus podia ter feito você para comer uma vez por ano, colocar uma bateria de lítio em você, carregou o ano inteiro. Ele tinha poder para isso, sim ou não? Ele fez o coração que você não troca. O vô da minha esposa está com vai fazer 101. Janeiro nós fizemos aniversário dele de 100. Está só um fiapinho, mas está lá, coraçãozinho batendo, conversando, lembra de tudo. 101 anos. Deus podia ter feito você para comer uma vez por ano, mas Ele falou: não, comer é bom, vou fazer comer 3 vezes por dia, 4. Na verdade Ele falou assim: vou fazer toda a árvore de todos os frutos, e diz para Adão: pode comer de tudo. Foi ou não foi? Está na sua Bíblia, é só você ler. Esse Deus quer te dar liberdade, sim ou não? Quer, e quer o seu bem. Tudo na sua vida é assim. Mas tem gente que nesse processo, ao invés de desfrutar do processo, reclama. Chega no final do dia, está cansado e com sono. Sabe o que ele fala? Ah, que canseira. Você queria estar descansado? Vou dormir agora, que alegria. Como assim? É bom estar cansado. Você chega até arrastando na cama. Quando você cai na cama, você fala: ô, cama gostosa. É ou não é? Necessidade, suprimento, prazer. Quem tem prazer de dormir? Se você não tem prazer, peça a Deus, que é bom dormir. Eu durmo, coloco o despertador, porque senão eu durmo bastante. Aí eu coloco o despertador 5 horas para me acordar. Mas tudo é na sequência. No outro dia você quer levantar, porque você já passou aquele momento de descansar. Até hoje não vi ninguém dizendo: amo tanto essa cama que eu vou deitar, nunca mais quero levantar daí. Você já viu alguém falando isso? Não fala. Por quê? Porque é sequência. Você tem necessidade, suprimento é o sono, acabou o sono, levantou. Prazer o tempo inteiro. Tem prazer até em respirar. Tem ou não tem? Ah, pastor, eu nem lembro. É verdade que você não lembra, mas o prazer está aí. Você quer ver? Para de respirar para você ver a agonia. Põe um saco de plástico na cabeça e amarra. Você vai: não, põe não, estou brincando. Brinca com essas coisas não. Mas é ruim. Foi na pandemia que o pessoal começou a ver o quanto que é bom respirar bem, é ou não é? Eu sei, desde pequeno, quando eu morava em São Paulo, eu sofria de bronquite alérgica. Muitas vezes minha mãe corria comigo para o hospital, e eu puxando o ar. E eu falava: vou morrer, hoje eu vou morrer. Mas depois eu fui treinando, porque não morre, ele vai trancando, e dá tempo de chegar. Mas ficava só um fiozinho, entrava só um pouquinho de ar no pulmão. E com aquele, aí eu aprendi a ficar calmo, puxando aquele ar, até chegar no lugar para fazer inalação, para dar o remédio. Quando você puxa o ar e não vem, é que você valoriza. Dá uma respirada funda aí. Não é bênção? Necessidade, suprimento e prazer. Aí Deus fez isso para você sentir o tempo inteiro. Mas já ficou comum. Alguém disse assim: se as estrelas do céu brilhassem só uma vez por ano, os homens iam organizar suas cadeiras, colocar esteira, tereré, vocês tomam aqui ou chimarrão? Chimarrão. É que lá no Mato Grosso é muito calor, o chimarrão só gaúcho dos brabos que tomam. Lá é tudo tereré. E aí, ele diz: todo mundo ia se preparar para ficar olhando as estrelas do céu, porque ia brilhar só uma vez no ano. Mas elas estão lá todo dia. E como elas estão lá todo dia, as pessoas não se importam, nem olham para cima, mas elas estão lá. Sabe, a bênção de Deus para a sua vida está no desfrute. Deus te criou para ser feliz. Você crê assim? Deus que te criou para ter liberdade, ser feliz. Pastor, mas nem tudo é bom. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Eu me lembro uma vez que eu fui no cinema com os meus meninos, e a gente começou a assistir o filme, compra aqueles refrigerantes, nem sei para que todo aquele tamanho, e você vai tomando.
tomando. E o filme não acabava, e eu fiquei com vontade de ir no banheiro, mas o filme estava bom, e eu falava, não quero ver o final, e ficava ali, e aí acabou o filme, eu corri no banheiro, e aí estou lá, na bênção, banheiro de homem, você sabe, é tudo um do lado do outro, aquele mictório, vem um baixinho, um senhorzinho, daqui a pouco, lá na ponta, o homem fica bem longe do outro, olhando para frente, não fica olhando para o lado. Aí eu escutei assim, eu olhei, ele olhou para mim rindo e falou, tomar coca é bom, mas soltar ela aqui é melhor, né? Aí Deus falou comigo, no banheiro, pastor, foi? Deus falou comigo, falou, até onde tem prazer? É bom ou não é? Até na dor de barriga tem prazer, irmão. Quando você chega no trono da graça, você fala, oh Senhor, que glória, prazer. É tanto prazer. E eu vou parar por aqui, mas tem muito. É muito prazer que Deus tem para você. Vou só dar uma dica. São cinco, né? Audição, paladar, olfato, tato e visão. Todos os sentidos Deus te deu para ter prazer. Há prazer quando você tem um pet em casa e você fica apertando. Tem uma cadelinha da minha filha que eu pego e fico apertando a orelha dela assim. Não dá um negócio bom? Passando a mão no petzinho é delícia. Você gosta, ela gosta também. Mas tem gente que é preso, não sabe nem abraçar a esposa, é um ogro, bração duro, o pai não abraçou, a mãe não abraçou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre para desfrutar de todos os prazeres que foi Deus, não é o diabo não, foi Deus que te deu. Todos os 5 sentidos têm prazer que Deus criou para você sentir todo dia. É verdade ou não é? A ideia de que é difícil estar aqui é só uma mentira do diabo. Vou dizer para você, difícil é não estar aqui. Na verdade é uma loucura. Como, pastor Daniel, alguém pode não querer Deus? Um Deus de amor, um Deus que é bom, um Deus que tem todo o poder, um Deus que nos ensinou o amor, e a palavra diz, nisso consiste o amor, não no fato em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Ele nos amou primeiro, e porque Ele me amou primeiro, eu recebo. Por isso é tão importante eu saber, Deus me ama, é muito poderoso, porque Deus me ama é a condição que eu preciso ter, revelação abundante para então manifestar o amor de Deus, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos. O meu amor é só uma resposta do amor de Deus, é só um eco, porque eu mesmo não tenho nada de mim, mas o meu Pai me amou primeiro. Você sabe que você é amado por Deus, amém? Deus te amou, Deus prova, é um fato. Cristo morreu na cruz, Ele não prova com poesia, Ele não prova com buquê de flores, nada contra buquê de flor ou poesia, mas Deus provou o amor dele por você, dando filho, tirando você da morte e da escravidão, pagando a sua dívida. Não pagou só metade, pagou tudo, por isso não precisa mais pedir perdão, está tudo pago, irmão, Ele pagou tudo. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a força do Evangelho. E quando as pessoas tentam tirar a força do Evangelho, menosprezam a cruz de Cristo. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho simples, é o poder de Deus para aqueles que creem. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, tem poder no Evangelho, e o Evangelho é poderoso na sua boca, o Evangelho é poderoso na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para você. Então, quando Jesus Cristo morre e ressuscita, Ele completa a obra da redenção, Ele abre o novo e vivo caminho, e o Espírito do próprio Deus vem habitar dentro de você. E aí, é uma loucura dos homens se afastar de Deus.
Hoje eu quero orar com você, sabe por quê? Porque é uma loucura pensar que as pessoas não querem Deus. Não é verdade. Vou te dizer, elas querem. Elas talvez não queiram a sua religião. Elas talvez não queiram uma lista de regras e de normas. Uma vez nós fomos fazer um casamento longe, numa fazenda lá, 800 quilômetros para frente de Cuiabá. Não sei se você sabe, mas no Mato Grosso você é capaz de andar 1.200 quilômetros e não saiu do estado ainda. E aí, nós fomos lá numa fazenda, cheguei lá para fazer, o pessoal era muito rico, mas tinha só a família. As mulheres ficavam ali entre elas, minha esposa lá, e os homens, sem exceção, todos bêbados. Eu ia ficar onde? Com as mulheres. Fiquei com os bêbados. 2 dias. Fiz o casamento, trocava o nome do noivo toda hora pelo nome do irmão que estava do lado, que eu conhecia, era o irmão. Aí ele falou: pastor, você está casando meu irmão ou está casando eu? Foi muito engraçado. E aí eu estava lá com eles numa roda, e eles falavam assim para mim: pastor, você é pastor, mas você é um cara legal. Eu falei: só, está aqui com a gente. Eu falei: mas vocês são bênção. Vocês têm que aceitar Jesus, ir para o céu. Sabe o que um falou para mim? Pastor, eu não quero ir para o céu não, acho que eu vou para o inferno mesmo. Falei: por que você vai para o inferno? Meus amigos vão tudo para o inferno e eu vou ficar sozinho lá no céu. Às vezes você fica achando que vai chegar nas pessoas com essa carinha de ver Deus, roupinha, mas Jesus não fez assim. Jesus, quando era visto pelos religiosos, sabe do que ele foi acusado? Beberrão e amigo de pecadores. Não era, só foi acusado. Ele sempre foi santo, mas ele veio e ele disse: não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Que o evangelho que sai da sua boca seja o evangelho do amor de Deus, seja o ministério da reconciliação. Sabe por quê? Porque é uma loucura as pessoas pensarem que é só matéria, pensarem só nessa vida. A vida não acaba aqui, quem concorda? Você sabe disso. A vida não está restrita a essa terra. Paulo fala que, olha, nós precisamos entender que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1:21, olha o que ele diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que Paulo está falando aqui? A sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. Não precisa de conhecer a Bíblia, basta olhar para a natureza e você vai dizer: a Deus, é verdade ou não é? Tem gente que fala assim: pastor, e aqueles que Deus é injusto, e aqueles que não ouviram de Cristo? Que conversa é essa? Você acha que você pensa mais justiça do que Deus? Não, não é, não seja, não pense de si mais do que convém. Deus deixou claro, Ele diz que a nossa justiça diante dEle é como trapo de imundícia, traduzindo para os nossos dias, absorvente usado. É isso que não é o seu pecado não, é a sua justiça diante dEle. Deus é justo, mas sabe o que Paulo diz? Os homens olham para a natureza, deviam chegar à conclusão: existe Deus, é ou não é? Você olha para tudo, olha para si, o funcionamento do seu corpo, e você diz: veio de uma explosão? Veio do acaso? Não é fácil crer nisso. O camarada que fez isso aqui é um gênio, é ou não é? É gênio. Eu nem sou tão antigo assim, mas quando eu era criança, jamais ia pensar. Eu lembro do telefone que tinha lá em casa, era aquele que tinha um fio que rodava assim, máquina de datilografar. Eu jamais ia pensar que ia ter um negócio desse. Hoje meu filho está lá em Nova York, eu ligo aqui, eu fico conversando com ele, olhando na cara dele, sem fio.
Por onde que passa o menino? É um gênio, ou não é? Aí alguém veio da explosão. É razoável? Vai ser burro assim lá na China, irmão. E esse camarada, o Elon Musk, já viu o Elon Musk? Esse cara é um gênio. Até esses dias os coaches gostavam de dizer, para motivar, foguete não dá ré, agora tem que mudar, porque deu ré. O cara falou, vai dar ré. Dá ré, você tá... Fez foguete. Sabe o que ele falou? Que até 2040 vai ter mais robôs humanoides do que gente na Terra. 2040, tá bem aí. Eu fico pensando, acho que pode ser que é verdade, porque o cara falou que ia fazer foguete da ré e deu. Achar que tudo isso veio do nada é uma loucura, não é? Paulo falou, a sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. Já que não conheceu, o que ele falou? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, eu quero encerrar hoje para orar com você dizendo, você não leva a salvação para as pessoas com bom comportamento. Eu sei que a frase é bonitinha. Pregue em todo o tempo, se necessário use palavras. Já viu essa frase? Tem gente que põe no Instagram, que lindo, está dizendo assim, seja bem comportado. Mas eu conheço um monte de ímpio que está indo para o inferno e é bem comportado. É ou não é? É. Esses dias eu fui lá no Paquistão, está cheio de gente bem comportada lá. Sabe quantos que conhecem a Cristo? 1,5%. Ninguém faz nem ideia de quem é Cristo lá. É um pessoal muito pobre, tudo comportado, não estão se estapeando, se matando lá. Eles vão trabalhar, voltam, nem bebe, não pode, é proibido. Não tem bebida lá. Não tem Deus também. Esse negócio de o meu comportamento é que as pessoas vão crer, para com isso, isso é engano do diabo. Sabe como é que as pessoas creem? Pela loucura da pregação. Diga para o irmão que está do seu lado, você é pregador do evangelho, irmão. Você é pregador do evangelho. Não é bom comportamento, é Jesus Cristo morto, crucificado, ressurreto, salvando a minha vida e a sua vida. Essa é a pregação do evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem crê nisso, diga amém. E aí eu quero encerrar dizendo para você, fala para o irmão que está do seu lado, você tem um ministério, irmão. 2 Coríntios 5,18 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga comigo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga comigo, me confiou a palavra da reconciliação. Eu vou profetizar algo sobre a sua vida. A partir de agora, muito mais pessoas do que você imagina nascerão de novo através da palavra que vai sair da sua boca. Sabe o que você é? Você é um canal desobstruído da bênção de Deus. Você é uma pessoa em que o evangelho puro, sem mistura, vai sair da sua boca e vai tocar as pessoas. Diga não à mentira, não ao pecado, diga não à morte. Você foi livre do inferno e você foi livre da religião, porque você tem a liberdade dos filhos de Deus, e nessa liberdade você vai falar do amor de Deus, e o evangelho será poderoso na sua boca. Seus parentes, seus amigos de trabalho, seus vizinhos irão se converter, porque há poder no evangelho, há poder na palavra de Deus que sai da sua boca. Essa igreja não vai caber, vai ter que ter outro prédio, e outro prédio, e outro prédio, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua casa. A multiplicação é o fruto daqueles que têm o Espírito. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas Jesus disse, aquele que estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, chegou a hora de dar muito fruto, irmão. Mas sabe como? Tudo com muita alegria, sem peso.
sem condenação, sem culpa, sabendo que pregar o Evangelho é um grande privilégio. A loucura é estar longe de um Deus tão amoroso. Eu quero estar cada dia mais perto. Quem está comigo, diga amém. Fique de pé no seu lugar. Diga: Senhor, eu recebo essa palavra hoje, e eu não abro mão da alegria do Senhor, eu não abro mão da paz, do amor, eu não abro mão do fruto do Espírito. Eu quero cada dia mais a liberdade dos filhos de Deus. O Senhor me livrou da morte, livrou do inferno. O Senhor me livrou da condenação e da culpa. E livre hoje eu quero manifestar a palavra de Deus aos homens, reconciliando consigo o mundo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Erga sua mão e diga comigo: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há sobre a minha vida, e eu viverei os meus dias felizes, leves, porque o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Eu tomo posse dessa vida abençoada, maravilhosa, que o Espírito de Deus tem para mim todos os dias, para a glória do Senhor. Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. A liberdade dos filhos de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: você é livre, irmão. Você é livre em Cristo. Você é abençoado, favorecido, cheio da vida de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir novamente ao Senhor. Aleluia. Querido, só de pé ainda, a gente já vai encerrar, já vamos orar encerrando, mas eu tenho aqui só alguns avisos. Primeiro, aqui no espaço Kids nosso, nós montamos uma praça de alimentação ali, tem crepes, mini pizza, enfim, você pode passar lá, pão de queijo, aleluia, né? Você pode passar lá também. Toda a conferência vai ter ali na praça de alimentação, então tem mesas, cadeiras, tem ali algo preparado para você. E também você pode chegar antes nos períodos para também participar aqui de um momento de comunhão ali no nosso café, na nossa cantina, amém? Para quem tem bebê, as mães aqui, o berçário. Vou pedir um favor, querido, o berçário é para os bebês com as mães, ok? Então, às vezes a mulher está ali amamentando, já comentaram, pastor, aí chega pai, fica ali aquela situação constrangedora. Então, também tem ali o berçário para bebês com as mães. E se você que também não sabe, do outro lado do posto ali tem um material de construção, não lembro o nome do material de construção, ali é um amarelo, mas no portão ao lado nós temos um terreno que o proprietário emprestou ali, cabe mais uns 100 carros ali. Então você também que quer deixar o seu carro no estacionamento lá, você pode deixar o estacionamento aqui, então você pode escolher, ok? E para encerrar, eu só quero dar um aviso importante. Amanhã nós iniciamos, se confere, 9 horas da manhã é o início. Você pode chegar antes, toma um café aqui, né, ter um momento de comunhão. 9 horas é o início. Nós encerramos 12h30, o período da manhã, ok? E aí à tarde, presta atenção, porque à tarde vai ter uma modificação. Nós iríamos começar às 18h30, mas nós vamos alterar para as 19 horas, ok? 19 horas, porque vai ter o jogo do Operário, vai acabar às 18 horas o jogo. Então a gente tem 1 hora aí, até 1 hora já todo mundo foi embora. Essa grande torcida do Operário aí de 3.000 pessoas já foi embora, e chega mais 2.000 aqui para ter um encontro de avivamento, poder, aleluia. Vai chegar uma hora que vai inverter, vai ter 2.000 no Operário, 3.000 aqui, 4.000 aqui, aleluia, né? Mas então vai ser às 19 horas, mas o horário da manhã permanece igual, 9 horas da manhã. Eu espero você com seu coração aberto. Pode levantar suas mãos, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa palavra abençoada. Pastor, eu fui tão edificado, eu anotei uma palavra. O Senhor diz: todos os limites estão na criação e não no Criador. Não limite o poder de Deus, né?
Criador é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Você vai sair dessa conferência leve, alegre, para viver o extraordinário dos céus sobre a sua vida. Você pode levantar as suas mãos, levantar uma oração de gratidão ao Senhor por essa primeira noite. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo mover poderoso que pudemos experimentar nessa noite. Obrigado pela palavra da graça, onde arranca os fardos dos nossos ombros, aonde nos traz a leveza da vida dos filhos de Deus, amados e justificados pelo sangue poderoso do Senhor. Pai, nós queremos declarar que nós continuamos crendo no poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para nos transformar. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa primeira noite está, Pai, selado nosso espírito com essa revelação da cruz e desta verdade sobre nós. Leva cada um em segurança para as suas casas, e que amanhã possamos estar aqui, Deus, para uma nova porção, Senhor, extravagante daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda Jesus, glória a Deus. Enquanto o pessoal vai tocar um louvor, vai ser liberado. Cumprimenta aí 10, 15 irmãos ao seu lado. Fala que bom que você veio nessa conferência. Diga: Deus tem muito mais para você, em nome de Jesus.